Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos num propósito de buscar a justiça de Deus. Você sabe que Deus é justiça. A Bíblia fala que o trono do Senhor, Deus, do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, é um trono feito de justiça. E nós estamos num propósito em busca dessa justiça para as mazelas que temos sofrido aqui embaixo. E nós temos um juiz que é justo. E nós vamos falar mais a respeito disso. Mas agora eu quero que você assista esse testemunho que mostra que funciona quando a gente vai em busca dessa justiça. Vamos assistir. Luiz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem rapidamente, dá aí um relatório das injustiças que você sofreu na sua vida. Bispo, eu falo que eu era fruto da injustiça familiar, porque eu via os meus primos, os meus tios, um lar feliz, abençoado, e a minha realidade era outra. Eu me deparei com um casamento dos meus pais frustrado. O meu pai chegava em casa alcoolizado quase todos os dias. Ele batia na minha mãe, ele quebrava tudo dentro de casa. Quando eu estava com 11 anos de idade, ele tentou matar ela. Ele pegou uma faca para matar ela e eu entrei na frente. Eu falei, se você for matar ela, você tem que me matar primeiro. E aquele dia foi o último dia de sofrimento dela, entre aspas, com meu pai. Porque ele botou ela para fora de casa e nós fomos morar num cortiço. E a nossa vida era um inferno, faltava tudo, alimento, roupa. A gente não tinha esperança nenhuma de vida. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. Eu falei, eu vou me tornar um ladrão, vou assaltar para ajudar minha família. E aí eu comecei a assaltar carros, casas, eu comecei a traficar drogas. Só que eu não consegui ajudar, porque eu fiquei dependente da droga, dependente do álcool. Eu tomava 2 litros de pinga por dia. Eu passava às vezes uma semana cheirando cocaína, sem comer e sem dormir. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa que o meu pai fazia. Quando eu chegava em casa, quando eu vinha para casa, eu batia na minha mãe também, eu batia nos meus irmãos, eu quebrava as coisas dentro de casa. O mesmo inferno que ela vivia com meu pai, ela viveu comigo também. E pior, porque além disso, eu viciado em drogas e morava na rua. Eu ficava 6 meses fora sem dar notícia. Ela não sabia o meu paradeiro, ela sofria, ela chorava. Ela não tinha mais lágrimas para chorar, porque a vida dela era o sofrimento por minha causa. Até que um dia eu tentei o suicídio, porque eu queria parar e não conseguia. Tentei o suicídio e não consegui. É bom ressaltar que eu sou fruto de um voto de justiça que a minha mãe fez, porque eu tenho um tio que na época ele era pastor de uma outra igreja, e a minha mãe na miséria falou para ele, meu cunhado, eu não quero nada, eu não quero pão, eu não quero comida, roupa, dinheiro, eu não quero nada, eu só quero que o senhor vá lá e dê uma palavra para ele, para ele sair dessa vida, dessa situação.
E esse meu tio não me deu, eu espero essa palavra até hoje. E aí a minha mãe ficou sabendo da igreja através de uma conhecida, ela começou a ouvir a rádio, a programação do rádio, e ela resolveu vir buscar. Eu falava para ela que eu não pisaria nessa igreja, porque eu odiava falar da Igreja Universal, eu odiava o Bispo Macedo. Eu envergonhava minha mãe na família, porque quando eu estava na casa de um tio, alguma coisa, e ela chegava, aí eu falava, lá vem a ovelha do Macedo, né? Eu falava para ela. Até que teve uma campanha que ela falou... Ela foi para o tudo ou nada, e ela veio para o altar, e ela fez o que ela podia, o que ela não podia. Ela deixou o dinheiro da condução, aliás, ela veio a pé de casa, quase 4 horas de caminhada, voltou a pé, fez o voto no altar, isso num domingo. Quando foi na segunda-feira, eu tinha passado a semana inteira usando droga. No domingo eu tinha bebido quase 2 litros de pinga, foi o dia que eu tentei o suicídio. Na segunda-feira, quando ela fez o voto no domingo, na segunda-feira eu voltei para casa e falei para ela, mãe, me leva lá na igreja, que eu quero ver como é que é lá, porque senão eu vou fazer uma besteira. Aí o pastor, na época, estava pregando também sobre a campanha, sobre a justiça, né? E eu lembro que ele falou assim, você que está aí sendo injustiçado, você está com a vida destruída, você está envolvido com drogas. Eu até pensei, minha mãe contou a minha vida para o pastor, chegar em casa eu vou matar ela, né? Eu pensei assim. E aí quando ele falou isso, eu saí de lá de trás e fui para o altar. Eu falei assim, eu não tenho nada, a minha vida é um lixo, é um fracasso, uma derrota. Mas eu vou entregar minha vida para esse Deus e vou fazer tudo que esse pastor, que esse homem de Deus está falando. Eu saí de lá, eu já não bebia, não fumava, não usava droga, não roubava, não traficava, não fazia mais nada de errado. Eu já saí de lá com outro pensamento, transformado. E aí eu fui trabalhando, Deus foi mudando a minha vida, mas ainda não tinha acontecido a justiça que eu queria, de poder ter uma vida boa, de qualidade, dar uma vida para minha mãe de qualidade. Quer dizer, foi reparada a questão dos vícios, familiar, mas você ainda estava financeiramente como você esteve lá no início. Sim, sim. Na situação precária financeiramente. Exato. Logo eu conheci a minha esposa, né, que está ali. Nós casamos, nós ganhamos os móveis dos familiares. Um deu guarda-roupa, outro deu cama, outro deu mesa. Eu me recordo que na nossa lua de mel nós fomos para a praia dentro de uma Fiorino. Ficamos 7 horas no trânsito, nós dentro do baú de uma Fiorino com mais 2 pessoas, de favor, de carona, porque a nossa situação era triste, terrível. Aí veio a campanha da justiça. Na época a minha esposa tinha uma linha telefônica, uma ação, ela vendeu essa ação e nós falamos, agora vou montar meu negócio, né? Vamos montar um negócio para ver se a gente consegue sair dessa situação. E nós fomos até um lugar que eu já tinha visto para poder comprar, era um comércio que na época estava falido. E eu falei para a pessoa, eu não tenho, ela queria 2.000 no comércio. Eu falei, eu não tenho 2.000, eu tenho só R$1.000. Ela falou, então eu não posso te vender porque eu quero à vista. Aí eu falei para ela, vamos até a igreja, vamos pedir uma orientação, uma direção para o pastor, né? Aí o pastor falou assim, você crê que eu sou um homem de Deus e que Deus pode fazer justiça na sua vida? Falei, sim senhor. Falou, então coloca esse dinheiro que você tem no altar e volta lá e você vai comprar esse comércio sem dinheiro. Ele lançou um desafio para nós, né? Para a gente poder usar a fé louca mesmo, a fé sobrenatural. E foi o que a gente fez, colocamos esse valor no altar, fomos lá, aí eu falei para ela, ó, eu quero o seu comércio, eu preciso dele, eu vou comprar ele, mas agora eu não tenho nem esses R$1.000. E para nossa surpresa a pessoa aceitou. Ainda ela tinha um carro lá parado, eu não tinha carro, não tinha nada, ela ainda deu um carro para a gente usar. Eu fiquei nesse comércio 1 mês. Depois desse mês eu paguei o que eu devia para ela, fomos para um outro comércio maior e ali a nossa vida começou a mudar. E desse comércio hoje, ele se transformou numa loja de 1.200 metros, né? Tudo que eu tenho 3 imóveis, eu tenho uma chácara, eu tenho uma vida financeira maravilhosa, abençoada, eu tenho de tudo do bom e do melhor, eu tenho uma família, eu sou um homem honrado, eu tenho uma família maravilhosa. Eu sou um pai de uma família, os meus filhos têm orgulho de mim, eu pude ser para eles o que o meu pai não foi para mim, né? E tudo que a gente tem foi fruto desse voto. E a bênção maior foi a mudança de vida, a mudança de história, o Espírito Santo que eu recebi. Como eu disse, quando nós casamos, nós somos de lua de mel, de favor, de carona, dentro de uma caçamba de uma Fiorino para a praia.
Esse ano nós completamos 20 anos de casados e nós vamos viajar para Israel em novembro. E a nossa vida é uma maravilha. Amém. Deus fez justiça. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pode sentar. Maravilha, né? É uma maravilha esse Deus que nós trabalhamos, porque Ele é justo, Deus é justo, Deus é justiça. E tem que haver a justiça de Deus materializada em nós, que buscamos essa justiça. Tem que haver uma diferença entre aqueles que servem o Deus da justiça e aqueles que não o servem. Tem que haver uma diferença. Não é justo que nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, não haja uma resposta para nós. Não é justo. Como que, por exemplo, eu sirvo a Deus na integridade, eu vivo dentro de um padrão espiritual. Eu não sou perfeito, como ninguém é perfeito, mas eu tenho servido a Deus com todas as minhas energias, com todo o meu coração, de toda a minha mente. Ele é o meu primeiro, Ele é prioridade na minha vida, por isso eu estou aqui. Como é que pode eu, servindo esse Deus Todo-Poderoso, Ele não ouvir as minhas necessidades, não ouvir o meu clamor, não vir interceder pelas injustiças que eu estou sendo vítima? Como? Não é possível, a não ser que Ele não exista. É ou não é? Só tem essa explicação. Por isso, minha amiga, eu quero dar o segredo de Deus mudar a sua vida. O segredo de você mudar a sua vida. Porque Deus conhece todos os problemas de todos nós, de toda a humanidade. Mesmo aqueles que estão dentro das igrejas, mesmo aqueles que são fiéis a Deus, que são fiéis, têm sido fiéis a Deus, ainda assim lhes falta uma coisa que agrada a Deus, que arranca dele uma atitude em seu benefício, em nosso benefício. Se chama fé. A fé. A fé é o que agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. É a fé que nos faz justos diante de Deus. Não é a frequência na igreja, não é a religiosidade. O que nos faz justos diante de Deus é a nossa fé. Olha só o que Jesus diz, o segredo dessa fé. Porque fé você tem, eu tenho, todos temos, mas nem todos que têm fé conseguem agradar a Deus e resolver os seus problemas. É ou não é? Diga a verdade. Aqui para nós. Vamos ser honestos. Vamos ver agora nesse texto sagrado o que faz agradar a Deus. O leproso chegou e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Quer dizer, Deus sempre quer. Não existe esse negócio, se Deus quiser. Deus quer o melhor para nós, para você, para mim, para cada um de nós. E logo ficou purificado da sua lepra. Então disse-lhe Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Veja que na lei mosaica havia a obrigatoriedade de se apresentar uma oferta pelo benefício que a pessoa, o ofertante, tinha recebido, no caso da lepra. Ora, Jesus, obedecendo a lei, cumprindo a lei, mandou que o leproso curado fosse até o sacerdote e apresentasse uma oferta de acordo com o que Moisés havia determinado. Para ser o quê? Por que Deus pede essa oferta? Por que a oferta? Então muitas pessoas questionam a oferta
os dízimos do passado, do Velho Testamento. E se esquecem que Jesus, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, mandou dar a oferta. Quem era aquele leproso? Ele tinha dinheiro? Ele tinha riqueza? Não, ele vivia desempregado, ele vivia perambulando pelos desertos, porque ele não podia nem entrar na cidade. Mas ele tinha que apresentar uma oferta. Por que Jesus exigiu essa oferta? Eu pergunto a você. Por quê? Olha só o texto. Leia o texto comigo. Use a razão. Jesus disse: apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Quer dizer, a oferta como testemunha. A oferta é testemunha da nossa fé. A oferta é testemunha viva do ofertante. Você viu o caso do Luiz Carlos? A mãe dele tinha vindo na igreja, fez o propósito da justiça, apresentou a oferta que ela pôde dar, fez o sacrifício dela, mas aquele sacrifício, aquela oferta, foi testemunha da sua fé diante de Deus. Diante de Deus, diante do mundo, diante do diabo. Aquela oferta de sacrifício que ela ofertou pelo seu filho foi expressão da sua fé. A fé que justifica, a fé que faz a pessoa ser merecedora diante de Deus, a fé se tornou testemunha dela diante de Deus. Isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, o filho veio na igreja e ele foi direto para o altar. Ele colocou a vida dele no altar, dizendo: se esse Deus existe mesmo, então está aqui a minha vida. Quer dizer, novamente, a vida dele como oferta, como testemunha dele diante de Deus, testemunha de fé dele diante de Deus. Ele saiu dali liberto de todos os seus vícios. Ele saiu dali completamente curado dos seus vícios. Mas a vida financeira veio também por uma questão de oferta. Porque quando ele foi negociar e a mulher queria lá, a dona do negócio, queria 2.000, ele só tinha 1.000. Ela disse: não, 1.000 não serve, são 2.000. Então ele foi à igreja, perguntou ao pastor: pastor, o que eu faço? Ela quer 2.000, eu só tenho 1.000. Ele falou: olha, você tem fé? Você quer que eu seja homem de Deus? Então você pega esses 1.000, coloca aí no altar e vai lá, você vai comprar sem dinheiro mesmo. Ele voltou para falar com aquela senhora, a dona do negócio, e falou: agora eu não tenho nem 1.000, mas eu quero comprar. Então eles se acertaram, ele deu 2 cheques, um cheque para 30 dias e mais um cheque para 60 dias, e fechou o negócio. Olha a vida dele como está, a vida dele é outra. Quer dizer, a oferta serviu como testemunha dele, da fé dele. E é isso que Jesus está mostrando aqui. A oferta, não é que Deus precise de oferta, que Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Mas o que acontece é o seguinte: quando nós fazemos a nossa oferta é testemunha a nosso favor ou contra nós. Porque se a oferta for imprestável, como foram as ofertas dos grandes homens ricos, que depositaram lá no gasofilácio, no templo, grandes somas de dinheiro, e teve aquela senhorazinha pobre, viúva, que depositou apenas 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha, era todo o seu sustento, mas era a oferta que a justificou, que foi testemunha dela, e Jesus, e somente Jesus viu isso. Os sacerdotes não viram, Jesus viu.
e chamou os discípulos e falou com eles: olha, aquela viúva pobre deu mais do que todos eles juntos, os ricos juntos. Quer dizer, a oferta dos ricos não serviu, porque era o que sobrava. Quer dizer, aquelas ofertas dos ricos, apesar de serem grandes somas de dinheiro, elas condenaram os próprios ricos, porque eles deram o que sobravam para Deus. Eles não criam em Deus, então deram o que sobrava. Mas a viúva pobre, ela deu o que lhe restava. Foi isso que ela fez. A oferta dela a justificou, mostrou sua fé, mostrou sua dependência de Deus. É isso que acontece, minha amiga, meu amigo. O segredo da fé prática é a oferta. Você é o resultado da oferta que você tem colocado no altar. Eu sou o resultado da oferta que eu tenho colocado no altar de Deus. Quer dizer, eu não mereço nada, mas quando eu manifesto a minha fé, quando eu coloco no altar o meu melhor, o meu tudo, e fico na dependência de Deus, então a coisa acontece. É isso que tem que acontecer. Minha amiga, meu amigo, você que tem a sua vida arruinada, perdida, você quer mudar a sua vida, faça esse teste. Custa nada. O que você tem? Você tem míseros 2 moedas, se eu não me engano. Coloca no altar. Coloca o seu tudo no altar. E viva a partir daquele momento na dependência do Altíssimo. Viva na dependência dele. Quer dizer, você vai mostrar para Deus, com a sua oferta, que você é de fé, que você crê. A sua oferta vai ser testemunha da sua fé. A minha oferta tem sido testemunha da minha fé. E não tem como mudar essa situação. Veja o texto novamente, para você não se esquecer. Jesus disse assim: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Está aí a razão do porquê esse homem foi curado. Ele manifestou a fé prática e por isso foi abençoado. Graças a Deus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti, pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala. Olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor. Como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti
manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça, o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. Pois é, você sabe que quando a gente tem uma causa na justiça, imediatamente a gente tem que contratar um advogado para nos representar diante do juiz e nos defender. Então, os gastos são, de acordo com a necessidade, são altíssimos. Ora, qualquer que seja a necessidade sua, qualquer que seja o valor, digamos assim, dessa sua necessidade, a justiça, o trono da justiça de Deus está aberto para aqueles que creem, aqueles que têm uma fé prática, aqueles que têm uma fé de confiança, uma fé de convicção, uma fé de dependência do Altíssimo. Mas você tem que materializar essa fé. Ela tem que ser a sua testemunha. Ela é a sua testemunha. Há muitas pessoas que dizem: bispo, eu fiz a campanha disso, daquilo, de Israel, mas não resolveu o meu problema. Não resolveu porque a senhora não obedeceu, a senhora não obedeceu à fé. A senhora diz que tem fé, mas na hora da sua apresentação de fé, a sua fé não foi testemunha positiva, foi uma testemunha negativa, e aí não aconteceu nada. Claro. Quantas vezes nós fazemos ofertas que se tornam testemunhas contra nós, porque mostram o desprezo que nós temos para com Deus e o apego à oferta que nós deixamos de dar. É ou não é, minha amiga? Você entendeu? Quantas pessoas... Jesus disse isso. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando você coloca o tesouro por inteiro no altar, então no altar está o teu coração, a tua vida. Então aquela oferta vai defender você, ela vai te justificar, ela vai ser testemunha a seu favor. Mas se você você tem o seu coração naquela oferta, aquele dinheiro, aquele montante, naquela coisa,
mas você põe o que está no seu pé. Está lá no seu pé, você coloca no altar. Ora, você acha que aquela oferta que veio do seu pé vai eu justificar você? Não, de jeito nenhum. Então, amiga e amigo, eu estou passando para você o que Deus tem me revelado. Se você quiser obedecer, graças a Deus, você será beneficiado. Se você não obedecer, o problema é seu. O problema vai ser seu, porque da minha oferta cuido eu, não é? Ninguém mais, só eu posso cuidar. É uma coisa pessoal. A fé é algo muito pessoal, individual. Então eu não posso obedecer por você, muito menos você obedecer por mim. Eu tenho que obedecer por mim e agir a minha própria fé. E você tem que fazer o mesmo. Agora, vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Então você verifica que nem todos têm testemunhos, mas aqueles que têm testemunho verdadeiro é porque colocaram a oferta certa, justa, diante do tribunal do Altíssimo. Você vê quantas vezes eu fui difamado, chamado de ladrão, bandido, aproveitador da fé alheia, da ignorância das pessoas. É ou não é? Como eu fui, digamos assim, acusado, difamado, até hoje. Aí eu pergunto, aliás, alguém já falou, bispo, por que o senhor não se defende? Quem cala consente. Não é quem cala consente. Que conversa mole é essa? Quem cala consente para o mundo, para mim não. Se eu for me defender de todas as acusações que fazem contra mim, eu estou perdido. Eu estou literalmente perdido, que eu vou deixar de pregar o evangelho para ficar me defendendo. Você não leva mal não, o cachorro está latindo aí, mas não esquenta não. Qualquer barulhinho ele late. Então, a verdade é essa. Se eu fosse me defender de todas as difamações, de todas as calúnias e acusações contra mim, eu deixaria de pregar o evangelho, deixaria de orar para você, deixaria de fazer o meu trabalho. É isso que o diabo quer. Eu não vou usar as armas do diabo, eu vou usar as armas da fé. Eu deixo que o Espírito Santo veja a minha oferta, que testemunha a meu favor e me defenda. Veja só esses relatos do fake news, pessoas que me odiavam. Olha só o caso dessa moça. Meu nome é Marcela Araújo, eu sou jornalista, hoje eu trabalho como repórter e apresentadora na TV Record. Eu fui muito enganada, antes de conhecer o trabalho da igreja, como conheço hoje, pelas fake news. Por matérias em telejornais que eu assistia, jornal impresso que eu assinava, e também boatos, parte de opinião pública. E eu nunca, hoje eu penso, poxa, mas eu nunca contestei isso, Falava-se, mas alguém recebeu o dinheiro para fazer uma encenação. Cadê essa pessoa, a matéria não mostrava isso. Cadê o dinheiro que ela recebeu, quanto ela recebeu? Hoje eu vejo isso, mas eu nunca parei para pensar. Eu simplesmente acreditei naquilo que estava sendo divulgado pela imprensa e por essa razão eu tinha um verdadeiro horror à Igreja Universal. Infelizmente, eu tinha uma visão muito ruim do Bispo Macedo. Para mim, tratava-se de um charlatão, uma pessoa que enganava pessoas humildes e letradas, de pouco conhecimento. Para mim, uma pessoa que frequentava a Igreja Universal era uma pessoa ignorante, facilmente convencida, iludida por um discurso, por uma oratória, uma euforia ali dos pastores. Ao mesmo tempo que eu tinha esse ódio, essa raiva da Igreja Universal, eu busquei em várias religiões ajuda, porque a minha vida estava muito ruim nessa época. Eu tinha problemas em várias áreas. Meu principal problema era o interior. Eu não tinha
paz, eu tinha uma tristeza profunda, uma depressão em que eu chorava horas e horas de madrugada, eu não conseguia dormir à noite, eu saía muito, então todo dia era festa de celebridades, né, aquela coisa, famosos, segurança, fotógrafo, e enquanto eu estava ali, aquele monte de pessoas me cercando, aquele monte de amigos, só que quando eu saía dali e eu chegava na minha casa, que eu deitava a minha cabeça no travesseiro, parece que o buraco dentro de mim, aquela tristeza, aquela depressão só tinha piorado. E eu estava ali sentada na minha cama e numa escrivaninha na minha frente tinha uma Bíblia empoeirada ali, uma Bíblia, enfim, que eu nunca lia, nunca entendia, estava ali largada, sei lá, meses, anos talvez. Eu abri a Bíblia bem na parte que falava sobre a ressurreição de Jesus. Quando eu li isso, eu tive uma experiência com Deus, uma revelação de Deus tremenda, porque eu entendi que Jesus estava vivo. Poxa, esse Jesus que para mim era um mito, uma lenda, uma religião, qualquer coisa morta, né, tão distante, ele está vivo e ele está vendo o meu sofrimento. E eu falei, Jesus, me leva em algum lugar. Peguei meu carro, saí sem rumo, de repente andei alguns quarteirões, algum tempo, eu vi um imóvel que era uma igreja universal, eu não sabia que era uma igreja universal. Imediatamente, não deu tempo, eu subi as escadas, já veio uma pessoa falar comigo, que era uma pessoa que estava trabalhando na reunião, que estava ajudando na reunião. Ela falou, olha, era uma obreira, você gostaria de receber uma oração? Eu falei assim, por favor, estou precisando muito. Foi uma coisa fantástica, porque eu levantava um braço, eu levantava o outro, eu levantava uma perna, a outra, porque eu falava assim, moça, meu corpo está totalmente diferente, estou leve. Eu levantava assim, eu estava estranhando o peso do meu corpo. No primeiro dia que eu pisei a Igreja Universal, eu voltei para minha casa, eu nunca mais tive insônia. Vício acabou. Não foi no segundo, terceiro dia, foi no primeiro dia que eu pisei ali. E depois eu fui ver que não era nada daquilo, né? Que, na verdade, eu tinha sido enganada realmente por tudo aquilo que era falado, né? Enxerguei, falei, poxa, eu nunca contestei. Bem, minha vida foi restaurada em todas as áreas. Minha vida amorosa, hoje eu não sou só casada, eu sou muito bem casada, com um marido que me ama e que eu amo muito também, que foi um presente de Deus na minha vida. E eu, como jornalista, eu posso dizer ao público que não conhece como funciona a imprensa, a mídia, que não acredite em tudo que você lê. Não acredite, porque existem muitas maneiras de você fazer uma notícia tendenciosa. Às vezes uma palavra, você sopra ali uma dúvida com uma palavra, um argumento, sem provas. E eu quero falar também para os profissionais que trabalham nesse meio, né? Deixe os seus preconceitos de lado, as suas ideias, que de repente você fala mal também, como eu falava, você escreve ali mal, escreve artigos ali que são mentirosos, baseados na sua visão de vida. Você nunca teve uma prova daquilo, você nunca conversou com uma testemunha ali que fala, não, eu fui paga assim, ou então eu fui roubada ali dentro. E escreve isso, né? Queria até fazer um apelo a esses profissionais que tenham mais cuidado. Eu fui enganada, mas eu fui muito prejudicada, porque eu poderia ter vindo antes e ter sido ajudada ali. Eu estava realmente precisando. E quantas milhares de pessoas não têm sido prejudicadas por essas notícias? Nunca fui roubada, nunca fui extorquida aqui dentro. Pelo contrário, a Igreja Universal foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não sou uma pessoa iletrada, porque antes eu pensava, só tem ignorantes nessa igreja. Então eu tenho autoridade também como pessoa que tem um conhecimento para falar que não sou facilmente enganada, que aquilo que foi feito na minha vida só Deus mesmo pode fazer. E tenho autoridade maior para falar porque eu conheço. Posso dizer que o que eu aprendi aqui não teve faculdade, eu tenho quase 30 especializações na minha área. E eu nunca aprendi algo mais valioso do que eu escuto aqui, porque aquilo mudou a minha vida por inteiro. E tudo isso eu devo à Igreja Universal, que, como reitero aqui, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida.
Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça, o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Jorge Virgínio Carvalho, tenho 48 anos, sou advogado. Eu conheci a Universal nos anos 90 e da pior forma possível. Eu conheci através de jornais, através de revistas, através de pessoas que falavam muito mal da Igreja Universal. E falavam muito mal dela, que era uma igreja que só tinha pessoas desqualificadas, pessoas que davam tudo o que tinham, pessoas que não pensavam, que tinham lavagem cerebral, que o Bispo Macedo em especial, que naquela época se falava muito do Bispo Macedo, que o Bispo Macedo ela tomava tudo das pessoas através de uma lavagem que se fazia. Isso era bombardeado diariamente, tanto nas revistas quanto na televisão, jornal escrito. Dava-se muita importância e da pior forma possível. O evento do Maracanã, aquilo me chamou muita atenção e eu lembro que eu vi na Globo, onde mostrava os pastores saindo com as sacolas de pedidos e ali foi colocado que eram sacolas de dinheiro. Aquela multidão toda estava sendo enganada naquele momento. E aquilo só serviu para despertar a minha ira. Eu me deixei levar pelas informações falsas. Chegava a ser ódio pelo fato de imaginar como que ele pode enganar tantas pessoas, tirar o pouco que aquelas pessoas tinham, e ele tirava. Então eu achava desumano aquilo, mas eu não conhecia o Bispo Macedo, eu não conhecia bispo nenhum, eu nunca havia entrado numa igreja e tinha nojo. Eu tinha nojo quando se falava da Igreja Universal, quando se falava do Bispo Macedo, quando se falava dos seus pastores. E de lá para cá aquilo ficou sendo uma verdade. Eu tomei aquilo para mim como uma verdade, de que a Igreja Universal, junto com seus pastores e bispos, não prestavam. Eu tinha uma vida destruída porque eu morava de favor, eu não conseguia estudar, vida sentimental não tinha, então não tinha absolutamente nada. Eu vivia por viver. Eu não tinha perspectiva de vida. Mesmo com todo esse preconceito, já formado, eu achava que não tinha nenhum problema. E mais tarde eu percebi que tinha. E eu só consegui perceber este problema depois de receber uns 5 convites e recusá-los. Eu acabei indo. E isso foi no ano de 2008. E de lá para cá, eu não saí mais da igreja. É uma frase que eu não esqueço até hoje, que você tem que ter a fé inteligente, a fé racional. Como um operador do direito que busca a verdade, eu não me atentei para isso. Eu estava de uma forma tão cego que eu não percebia de que eu tinha que buscar esta verdade para saber o que estavam falando do bispo era ou não verdade. Aí eu percebi de que não era nada daquilo, muito pelo contrário. Até porque eu vivia na igreja católica e nada acontecia na minha vida, porque lá era diferente. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu percebi de que ali tinha um Deus vivo, ali as coisas eram ativas. Então hoje eu tenho uma vida de qualidade em todos os sentidos. Hoje eu sou um profissional reconhecido,
Hoje eu tenho uma família que eu conquistei na Igreja Universal. Hoje eu tenho uma vida espiritual sólida, eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho o Espírito Santo, e tudo isso só foi possível na Igreja Universal, que me apresentou um Deus vivo. Hoje eu me envergonho de tudo que eu fiz, eu me envergonho de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei da igreja, do Bispo Macedo e dos pastores. Eu aproveito essa situação para pedir desculpas a ele, de que eu fui tolo, de que eu fui ignorante, mas eu sou muito grato pelo fato de, através dele e da Igreja Universal, eu conhecer Jesus. O tempo que eu fui preconceituoso eu perdi, eu poderia estar muito adiante. Deixa o preconceito de lado, tá? Esse preconceito até aqui não te levou a lugar nenhum, como também não me levou antes de chegar à Igreja Universal. E venha conhecer, dê uma oportunidade para Deus e para o Espírito Santo. E se você não gostar, se a tua vida não for transformada, você não precisa vir mais. Aqui é completo. Aqui não se faz nada pela metade. Aqui a libertação é completa. Achei um tesouro, tesouro precioso, e o escondi num campo pra tê-lo junto a mim. Aquele campo pra ter este tesouro, este tesouro só tem quem renuncia o seu este tesouro é o reino de Deus. Meu nome é Tatiane. Meu pai bebia um pouco, né? Eles sempre brigavam muito. Meus pais acabaram se separando. Quando se separaram foi quando eu fui realmente conhecer o mundo. Na escola já me apresentaram o cigarro, e aí depois eu comecei a fumar o cigarro da minha mãe dentro da minha casa. Com 15 anos já estava namorando, já estava bebendo em festinha de amigos. Mentia que estava dormindo na casa de uma amiga, fazendo um trabalho de escola para poder sair na noite. E quando eu completei 17, 18 anos, eu já fui morar sozinha. Eu sempre trabalhei, desde muito nova, trabalhava, mas as noites, as baladas, sempre foram muito fortes. Por eu estar sempre sozinha, morando sozinha, então eu tinha necessidade de ter alguém do meu lado. Então eu sempre namorava. Até que numa noite eu conheci um rapaz, ele me apresentou o lança-perfume, ele me apresentou as festas maiores que tinha mais regalias de bebidas, de outros tipos de bebida, de outros tipos de droga, de pessoas famosas, pessoas de status, raves, né? Nessas noites, nas raves, nós vendíamos também essas drogas para benefício próprio. Então, quando eu conheci ele a minha situação de vício e de condição de sofrimento piorou. Por quê? Primeiro por conta dos vícios e depois por conta do excesso de ciúmes. Ele com muitas amizades, eu também, então brigávamos todo dia, não tinha relacionamento entre nós, ainda que queríamos. A minha sogra já chegou a separar a nossa briga para que ele não me batesse,
Mas isso ainda, por pior que fosse, não me tirava dessa vida. Eu sempre queria mais. Por quê? Porque eu não achava que existia outra vida. Eu não imaginava, existe outra vida. Existe uma vida de casado, existe uma vida de paz, uma vida que não existe balada. Eu não imaginava me ver fora de uma balada, de uma droga, num final de semana. Eu vendia o meu corpo por troca, né? Ou da pessoa estar junto comigo, ou por status. Então, na minha cabeça, nunca mais eu ia ter dignidade. Então, para mim, era indiferente. Eu ouvi falar que o meu ex-marido tinha se convertido, tinha largado as drogas, não estava mais frequentando os mesmos lugares. Aí eu pensei, puxa vida, né? Se teve jeito para ele, pode ser que tenha para mim. Eu comecei na Igreja Universal, comecei a frequentar as reuniões. Aí eu vi que esse meu ex-marido estava lá, tinha sido liberto, transformado. Ele era uma outra pessoa. Eu me esforçava para lutar contra o desejo do cigarro. Eu me esforçava para não me envolver com as pessoas, com os amigos do mundo, com as coisas. Eu me esforçava para aquilo. Eu estava na Catedral da João Dias, sentada bem no fundo. E o Bispo Macedo trouxe características de pessoas que não tinham nascido de Deus. Características. E eu não aguentava mais a minha condição. Eu não conseguia mais esconder. E ali, naquela quarta-feira, foi assim, o divisor de águas. Eu assumi, eu falei, Deus, eu vou falar para o Senhor que eu nunca falei, eu não sou de Deus. Eu nunca te conheci. Eu comecei a querer aprender quem era o Espírito Santo. Depois dessa libertação, de assumir a minha condição, eu comecei a ter força. Ter força para ir para a igreja, eu comecei a ter força para orar, ter força para ler a Bíblia. Eu comecei a ser verdadeira nas minhas palavras, eu comecei a ser verdadeira em falar as minhas necessidades e a minha condição diante de Deus. E eu comecei a buscar na palavra, sempre com a palavra, querer saber quem era Deus, quem era Ele, como que eu tinha que me comportar, se eu errasse, poxa, me perdoa, mas agora o que eu tenho que fazer? Então, dentro da palavra, eu comecei a ter consciência de quem era o Senhor Jesus. Porque eu comecei a entender o que Ele fazia, onde que Ele andava, e eu quis andar onde que Ele estava andando, eu quis fazer o que Ele fazia. Quando chegou numa quarta-feira, numa reunião na João Dias, do Bispo Formigoni, que ele estava fazendo a reunião, ele chamou na frente do altar as pessoas que não tinham conhecido a Deus e as pessoas que queriam não ser mais aquelas pessoas. Eu falei, Ele está falando comigo. E ali na frente do altar eu fechei os meus olhos e eu falei, Deus, eu só quero saber quem é o Senhor, porque eu não tenho mais vida, eu não consigo mais viver se eu não conhecer o Senhor. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu não aguento mais ser essa Tatiane. E Ele falou, filha, eu não te rejeitei. Eu tô aqui. Agora sim você é minha filha. E aquele peso que existia no meu passado não existia mais, passou a não existir mais. A tristeza que eu tinha durante todo esse tempo se transformou em alegria dentro de mim. Passou a ser realidade, a ser verdade, de conhecer a Deus, de realmente existir o caráter de Deus dentro de mim, de realmente não correr mais no meu sangue a prostituição, não correr mais dentro de mim aquele desejo de droga, de pessoas, de homens. Eu passei a amar meu esposo. Eu não passei a conviver com ele porque eu tinha que conviver. Eu passei a respeitá-lo, eu passei a honrá-lo. Mudou nossa vida financeira, mudou a minha convivência com a minha família. Não existia convivência com família, não existia amor, não existia companheirismo, não existia compreensão. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a presença de Deus. Eu não consigo imaginar. Então Ele hoje é o principal da minha vida, para a minha sobrevivência. Tu és a minha última esperança. Não tenho mais quem possa me valer. Me rendo aos teus pés, ajoelhado e humilhado imploro teu amor. O sol
Ó meu Pai querido e amado, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, meu tudo, Tu e somente Tu és digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade e grandeza. Eu venho a Ti, meu Pai, juntamente com tantas pessoas que se juntam nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, colocar-nos diante dos Teus pés e pedir ajuda e suplicar direção, sabedoria, suplicar revelação da Tua vontade para essa criatura que me ouve, que me vê, que me assiste e que vem se conformando apenas com migalhas que caem da mesa, porque seu problema não resolveu, seu grave problema não resolveu ainda, porque não houve tampouco entrega total, porque o Senhor, quando ofereceu Tua oferta para nós, foi o Teu Filho, Jesus. O Senhor deu o melhor que tinha por nós. Portanto, essa entrega do Teu Filho provou, foi testemunha viva do Teu amor para conosco. Assim como também a nossa oferta para Ti, a nossa entrega para Ti, é testemunha da nossa fé. A nossa fé em Tua palavra, no Teu nome, na Tua pessoa. Ó meu Senhor, que esse entendimento, essa revelação venha cair dentro de cada um, para que cada um tenha a coragem de tomar a decisão de se entregar de verdade. Porque dependendo dessa entrega, dependendo dessa oferta, ela será justificada ou não. Ela será merecedora ou não da Tua atenção. Porque o Senhor deu o melhor para nós, o Senhor não pode aceitar, nem é justo o Senhor aceitar qualquer coisa. Tem que ser o melhor de cada um de nós. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, venha revelar para o Teu povo, as pessoas que querem, que buscam a verdade, essa pérola, essa maravilha, de que a nossa vida depende somente de nós, da nossa entrega, da nossa oferta para contigo. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho dos... E como restaura a alma? A lei do Senhor restaura a alma, mas tem que ser obedecida, né? A palavra dele tem que ser obedecida, tem que ser exercitada. Esse é o segredo. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos,
e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos.